A paz do Senhor, graças a Deus, né? Igreja Católica, Apostólica, Romana, nós estamos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando sobre a Santíssima Virgem Maria, né? Não se esqueça que nós estamos estudando o Credo Niceno-Constantinopolitano. Dos 12 artigos dogmáticos, um deles é que Jesus desce do céu e se faz carne no seio da Virgem Maria. Então estamos estudando quem é a Virgem Maria, né? Para amá-la, para respeitá-la, para conhecê-la. Então no nosso último encontro, e se você não participou dos nossos outros encontros sobre a Virgem Maria, participe, para que você se intere deste assunto, tá bom? Então nós estamos estudando agora o dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria. Nós estudamos que a Santíssima Virgem é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa do Espírito Santo, né? E no nosso último encontro expliquei esses 3 pontos. E que a Santíssima Virgem é porta do céu. Por ela nos veio Jesus. Jesus entra aqui no nosso planeta Terra através da Virgem Maria, veio legalmente, né? Jesus era corpo, sangue, alma e divindade. Essa é a diferença. Nós também somos corpo, sangue e alma, mas Jesus é, além de corpo, sangue e alma, divindade, né? 100% homem e 100% Deus também. E para que Jesus entrasse aqui, para que ele fosse formado, tivesse um corpo de homem, ele precisava descer nesse templo santo que é a Virgem Maria. Como nós vimos lá para trás, vários doutores e bispos e padres e místicos da igreja nos explicando sobre isso. Li até o Diário de Santa Faustina, onde Jesus a revela, né? Aonde Jesus desceria no planeta Terra, aonde, que templo nós construiríamos, em que Deus viria a nós. Então, Deus mesmo, ele providenciou um templo para si, um templo onde ele fosse descer, não é? E esse templo é chamado Virgem Maria. Maria é esse templo sagrado onde Jesus desce. Por isso ela é chamada de Arca da Aliança. Se na Arca da Aliança de Israel, toda poderosa, nela havia o sagrado de Deus, o maná, as 10 tábuas dos mandamentos, as 2 tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Araão que floriu. E todos sabemos pela história bíblica o que representava a arca. Então, Jesus que desce na Virgem Maria para se tornar homem, e isso transforma a Virgem Maria na Arca da Aliança. Jesus é a nova e eterna aliança entre nós e o Pai, não é? Então, para Jesus descer nesse templo que Ele mesmo construiu, Ele mesmo criou, porque a Virgem Maria é criatura. Eu sou criatura, você é criatura, tudo que está ao nosso redor foi criado por Deus, os anjos foram criados por Deus e Deus cria a Virgem Maria. Ela é criatura, não é? Ela também é adoradora de Deus. Ela é mãe de Deus, mas é adoradora de Deus também, porque Jesus é Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, não é? Todas as mensagens da Virgem Maria, tudo que Maria nos indica fazer, ela sempre fala: fazei tudo o que Ele vos disser, adorai e serviu a Ele, serviu o meu filho, né? Então, o que acontece? Acontece que a Virgem Maria, sendo preparada como morada, templo de Deus, é o seguinte, irmãos. Maria, eu não estou falando da Santa Maria, para vocês entenderem bem, né? A Santíssima Virgem, ela tinha pai e mãe. Pela tradição, nós sabemos que o pai dela se chamava Joaquim e a mãe Ana. Este ano mesmo, né? Eu estou dando a Escola da Fé presencial na Matriz de Santana, em Vinhedo, né? E como nós sabemos que Ana, né, é mãe de Nossa Senhora e Joaquim, pela Sagrada Tradição. Pela Sagrada Tradição, nós sabemos que Joaquim e Ana eram casados, israelitas, eram descendentes de Davi, né? E eles tiveram relação sexual. Mas o que acontece? O plano era que nascesse de Joaquim e Ana a Virgem Maria, aquela que seria mãe de Jesus.
Na hora em que a Virgem Maria foi concebida no seio de Ana, no ventre de Ana, na hora em que o óvulo de Ana que estava lá, o esperma de Joaquim veio e se encontrou, quando a Virgem Maria foi concebida, quando essa alma imortal lhe foi dada, nesta hora de concepção, Deus passou a mão dele e ela foi concebida sem o pecado original. Nós já sabemos, porque no último encontro estudamos sobre o pecado original. O pecado original não é um pecado cometido, é um pecado de herança. Nós herdamos por causa de Adão e Eva. Então, nesta hora em que Maria foi concebida, Deus passa a mão em vistas de Jesus, porque se ela dissesse o seu sim, ela engravidaria de Jesus, e ela disse o seu sim. Então, nesta hora, a Virgem Maria foi preservada do pecado original. Em vista dos méritos de Jesus, ela já foi redimida. Da mesma maneira, quando Maria visita Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. João Batista estremece no seio de Isabel porque ele também fica cheio do Espírito Santo. Nessa hora, João Batista também foi redimido, porque ele seria precursor de Jesus. João Batista é o final do Velho Testamento e o encontro do Novo, né? Então, tudo por causa de Jesus, pelo poder do Calvário, do sangue de Jesus, tudo isso foi acontecendo com essas pessoas. E a Virgem Maria foi, então, imaculada significa sem pecado. Então, mácula é pecado, imaculado, sem pecado. Então, ela é Imaculada Conceição. Conceição significa concepção. Então, na hora da sua concepção, ela foi preservada do pecado original, já foi redimida, né, do pecado original, porque ela seria a mãe de Deus. Nós já estudamos esse tema, hein? Não é? Então, a igreja, sabendo disto, né, ela proclama o dogma da Imaculada Conceição. Então, pegue o seu catecismo, né, o catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 490. Vá abrindo o seu catecismo. Então, olha que coisa mais interessante. Para a Imaculada Conceição, para ser a mãe do Salvador, Maria foi enriquecida por Deus com dons dignos para tamanha função. Já vimos isso, né? São Tomás de Aquino falando, Santo Antônio, no nosso encontro anterior e no outro ainda, acho que foi, nós vimos tudo isso, né? Que ela recebeu dons especiais porque seria mãe do Salvador. No momento da anunciação, o anjo Gabriel a saúda como cheia da graça. Efetivamente, para poder dar o assentimento livre da sua fé ao anúncio da sua vocação, a vocação dela era ser mãe de Deus, era preciso que ela estivesse totalmente sob a moção da graça de Deus. Ao longo dos séculos, parágrafo 491, ao longo dos séculos, a Igreja tomou consciência de que Maria, cumulada de graça por Deus, isso está em Lucas capítulo 1, versículo 28, ela foi redimida desde a sua concepção. É isso que confessa o dogma da Imaculada Conceição, proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX. Esse é o dogma. A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus, do Deus Onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda mancha do pecado original. Amém. Olha que interessante. Isso em 1854. Se você pegar a história da nossa igreja, em 1830, olha só, em 1830,
a Virgem Maria aparece para Santa Catarina Labouré, né? E ela tem toda aquela história da aparição, né? E ela pede a Virgem Maria, porque a Catarina de Labouré vê Nossa Senhora dessa forma, olha, né, que vocês estão vendo aqui. Ela aparece desta forma, com essas estrelas, com os raios saindo de suas mãos, né? Então eu não vou citar aqui essa história, mas está ali, você pode procurar e conhecer. E é engraçado, porque quando Nossa Senhora fala para Santa Catarina cunhar esta medalha, né? O que ela estava... Porque essa medalha era o que a santa estava vendo na aparição. Em volta de Nossa Senhora havia essa frase, né? Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então na igreja já era algo que estava sendo ensinado, né, nesta época. Olha, as aparições, e daqui a pouco eu vou explicar para vocês por que a Virgem Maria aparece, né? Será o nosso próximo dogma. Mas então nessa aparição em 1830, a Virgem Maria já se apresentava como a concebida sem pecado, não é? E em 1854, o Papa Pio IX proclama esse dogma. E o clero da igreja, né, ficou sabendo desse dogma. O povo em si não teve um conhecimento disso. Naquela época, gente, não existia, o correio não era como é hoje, era uma coisa bem lerda, não tinha telefone, não tinha internet, não tinha nada. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque em 1958, então olha só, o dogma foi proclamado em 1854. Em 1858, foi acontecendo uma coisa muito interessante, né? Lá na França, lá em Lourdes, né? Em 1858, Nossa Senhora começa a aparecer em Lourdes para Bernadette, né? Lá na França. E essa menina começa a falar que uma senhora muito bonita lhe aparece na gruta, não é? E aí ela leva ao conhecimento do padre, que leva ao conhecimento do bispo, a igreja fica atenta com tudo isso, não sabendo quem realmente aparece a Bernadette. E Bernadette começa a insistir, mas a senhora que me aparece é a Mãe de Deus, é a Virgem Maria. E a igreja, com muita sabedoria e carinho, pedem para Bernadette: Bernadette, vá lá e pergunte para a senhora o nome dela. Bernadette, que era analfabeta, né? Não sabia, coitadinha, né? Uma santa, gente. Ela vai e pergunta para a senhora que lhe aparece qual era o seu nome, não é? Qual foi a resposta da Virgem Maria? Ela não fala para ela: ó, Bernadette, eu sou Maria, mãe de Jesus. Ela diz assim: diga ao seu padre, ao seu bispo, que o meu nome é Imaculada Conceição. Bernadette olhou para ela e falou assim: nossa, que nome esquisito, né? Bernadette falou: que nome esquisito, uma senhora tão bonita. Acho que Bernadette achou até o nome feio, né? Falou: nossa, Imaculada Conceição. E foi lá relatar para o bispo, para o padre. E aí, Bernadette, a senhora te falou o nome? Ela falou: falou, mas eu não entendi nada, né? Daí eles falaram assim: qual o nome que ela falou que ela possui? Bernadette, com toda a sua humildade, até uma santa ignorância, virou para eles e falou assim: ela falou que se chama Imaculada Conceição. Aleluia! Então, o clero para nesta hora e fala: é a Virgem Maria que está aparecendo, né? Então, olha só, como Jesus disse para Pedro: o que ligares na terra será ligado ao céu. Então aqui a própria Virgem Maria, vinda do céu, confirmou a autoridade da igreja, não é? Vocês me proclamaram a Imaculada Conceição e eu sou de fato. Está ligado nos céus o que foi proclamado na terra pela Santa Igreja. Amém? Não é interessante nós sabermos isso, né? É maravilhoso, é maravilhoso. Então, logo em seguida, o que nós temos, né?
no parágrafo 966. Vamos pegar o parágrafo 966 do Catecismo da Igreja. Vamos lá que o tempo está passando, né? É que os assuntos que nós falamos aqui, eles são tão infinitos, né? Que eu estou citando para vocês, mas há muito mais matéria sobre tudo isso. Isso é como se fosse um empurrão inicial para você entender as coisas e seguir o teu caminho no aprendizado sobre as grandes coisas de Deus. Então, no parágrafo 966, nós encontramos outro dogma da Virgem Maria, sobre a sua Assunção. Então, eu vou citar aqui o que o Magistério nos ensina e depois a Sagrada Tradição, tá bom? Então, diz assim: finalmente, a Imaculada Virgem, preservada imune de toda mancha da culpa original, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. Então, assunta significa ser levada. Jesus ascendeu, porque Ele é Deus, Ele mesmo subiu. Ela não, ela foi levada pelos anjos, pela força do Espírito Santo ao céu. Ela foi levada. Então, foi assunta em corpo e alma à glória celeste. E para que mais plenamente estivesse conforme a seu Filho, Senhor dos senhores e vencedor do pecado e da morte, foi exaltada pelo Senhor como Rainha do Universo. Preste atenção. A Assunção da Virgem Maria é uma participação singular na ressurreição de seu Filho e uma antecipação da ressurreição dos outros cristãos. Amém? Então, o que já aconteceu com a Virgem Maria é o que ainda acontecerá conosco. Então, por isso que a Santíssima Virgem ela é considerada a Igreja consumada na glória, porque ela foi assunta. Um dia nós também seremos levados, arrebatados, teremos a nossa assunção. Então, ainda conosco ainda acontecerá com a Virgem Maria, por ser mãe de Deus, né? A Virgem perpétua, ela já foi levada ao céu logo após a sua morte. Essa é a fé da igreja, né? Então, é muito importante nós sabermos isso, porque isso tudo garante que com um corpo glorioso, porque ela já foi ressuscitada, né? Jesus é o primogênito dos mortos, ele é o primeiro. E a Bíblia mesmo declara que ele é o primeiro de uma multidão de irmãos que serão ressuscitados. Claro, Ele é Deus, Ele tudo pode, e eu não posso questionar com Deus, com Jesus, as suas vontades, as suas licenças. Ele quis fazer esta honra para a sua mãe, e Ele a ressuscita e ela sobe para o céu. Na igreja nós temos muitos relatos da dormição, né? Da festa da dormição de Nossa Senhora. Ela, como que dormiu, né? Ela adormeceu, morreu, já foi ressuscitada e levada para os céus. Esta verdade de fé, que é um dogma hoje, né? Nós já temos alguns relatos na Sagrada Tradição. E eu gostaria de ler para vocês, né? Deixa eu pegar aqui no meu livro, né? Então diz assim. Vou já falar Santo Irineu, porque é um Santo Irineu do século II. Nós sabemos da importância, né, de Irineu, de Santo Irineu, como um grande instrutor sobre a doutrina cristã. Então, desde o século, que ele é do século II, ele já diz assim, como a nova Eva, então Maria é a nova Eva, né? Ela, pelo pecado de Eva, a morte entrou no mundo, Satanás entrou no mundo, fez o que fez. Agora, por Maria, a salvação entrou no mundo. Então diz assim, como a nova Eva, Maria participou da sorte do novo Adão. Quem que é o novo Adão? Jesus Cristo, né? Então, Maria participou da sorte do novo Adão, Jesus Cristo. Ressuscitou depois da morte, se é que morreu, e o seu corpo não experimentou a corrupção. Ela também quis passar pela morte, mas não conheceu a corrupção da sua carne virginal. Aquele sacrário humano, nessa arca da aliança que era ela, aquele sacrário humano em que foi formado o Filho Santo de Deus, não poderia experimentar a corrupção, já que não foi atingida pelo pecado. Amém.
Vamos ver o ano 749, São João Damasceno, ele escreve: é necessário que aquela que no parto havia conservado ilesa a sua virgindade, conservasse também sem corrupção alguma seu corpo depois da morte. Era preciso que aquela que havia trazido no seio o Criador, feito menino, habitasse nos tabernáculos divinos. Era necessário que aquela que tinha visto o Filho sobre a cruz, recebendo no coração aquela espada das dores das quais fora imune ao dá-lo à luz, o contemplasse sentado à direita do Pai. Era necessário que a Mãe de Deus possuísse aquilo que pertence ao Filho e fosse honrada por todas as criaturas como Mãe de Deus. E assim também se exprime São Germano, patriarca de Constantinopla, falecido em 735, e outros santos. Né? Então, aqui São João começa a falar que também este é um ensinamento de São Germano, né? Então, sabe, irmãos, isso vai passando. No ano 813, Carlos Magno, né, introduziu a festa da Assunção de Maria ao céu, no ano 800, hein? Depois de haver obtido autorização de Roma. E São Gregório de Tours, né, de 590, ele foi o primeiro a proclamar a assunção corpórea da Virgem Maria ao céu. Então é tão rico assim a Sagrada Tradição, que vai nos ensinando, né, sobre tudo isso, e a Igreja foi, em 1950, proclama o dogma, porque começou a acontecer muitas dúvidas sobre isso. Então a Igreja fala, não, essa é a verdade, isso foi nos revelado por Deus. Amém? Então, muito obrigado por estar conosco até agora. No próxima aula, nós vamos citar por que a Virgem Maria é mãe da Igreja e por que ela não teve mais filhos, como alguns querem afirmar, tá bem? Então, para nós católicos, nós precisamos entender a doutrina, estudaremos esses dois pontos. Então, fiquemos com muita alegria de posse dessas verdades reveladas. A Santíssima Virgem é virgem antes, durante e após o parto. A Virgem Maria é mãe de Deus. A Virgem Maria é a Imaculada Conceição e a Virgem Maria foi assunta ao céu. Ela foi levada ao céu, em corpo e alma, porque ela foi ressuscitada por Jesus. Amém? Muito obrigado. Fiquemos com Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.